Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem, gente? Vou esperar mais um pouquinho para que a gente consiga esperar o pessoal entrar, para a gente começar o nosso conteúdo de hoje, né? Nossa live sobre a acupuntura na gestação, se a gente pode ou não pode fazer, tá bom? Mais uns minutinhos e a gente já começa com o nosso conteúdo, certo? Esperar um pouquinho, gente. Oi, boa noite, Amanda. Tudo jóia? Seja muito bem-vinda. Eita, nós, nossa primeira live, minha primeira live da vida, né? Bate aquele desespero, a gente não sabe muito bem como funcionam as coisas, né, Amandinha? Boa noite. Oi, Diego, tudo bem? Tudo joinha? Já já a gente começa. Boa noite, turma. Gente, tá dando pico de energia aqui no centro, tá? Então, se a live não der muito certo hoje, a gente remarca, a gente continua, né, na semana que vem. Eu não sei, a gente vê um outro dia, tá bom? Tá dando vários picos de energia. E aí eu não sei como vai ser, tá bom? Então, enquanto o pessoal não entra, eu vou começar me apresentando. Talvez alguém não me conheça ainda, né, que já entrou na live. Mas meu nome é Fernanda, eu sou fisioterapeuta, me formei em 2008 e trabalho com acupuntura desde 2014, foi quando eu terminei a minha formação em acupuntura, né, em medicina chinesa. Só que aí a gente não consegue parar mais, né? A gente começa a buscar sempre um pouquinho mais do assunto, porque a acupuntura, né, medicina chinesa em si, ela é muito ampla, assim, é conhecimento milenar, né? Então, você começa a estudar, sempre falta um pouquinho mais pra gente, né? E eu resolvi falar sobre esse assunto aqui, sobre a acupuntura na gestação, porque muita gente tem dúvida a respeito. Inclusive, eu tinha receio, né, assim que eu me formei em acupuntura, de atender gestantes, tá? É um assunto um pouco controverso, tem pessoas que acham melhor não atender, como tem também os que são favoráveis à acupuntura. Boa noite, pessoal! Já vou introduzir o nosso assunto, tá bom? Vamos começar com a live. Eu vou ficar um pouco perdida porque não sei se eu leio os comentários ou se eu falo, mas à medida que eu for conseguindo me adaptar aqui, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero falar para vocês o que é a acupuntura. A gente falou em acupuntura, a gente lembra a agulha e tá certo, mas eu quero deixar muito claro que nas agulhas de acupuntura não existe medicamento, tá? O que faz o efeito, o que traz o benefício é a ação daquele ponto, o ponto que a gente coloca ali a agulha, que a gente estimula, tá? Então isso é um ponto positivo para a gestante, porque a gente sabe que a gente não consegue utilizar medicamentos estando grávidas, né? São alguns só que são possíveis, que são permitidos durante a gestação. E a acupuntura nesse caso não tem problema nenhum, porque não existe medicamento, tá? É a ação do ponto, que é estimulado pela agulha. Ah, Fernanda, mas eu tenho medo de agulha, né, Amanda? Posso fazer acupuntura? Pode fazer acupuntura. A Amandinha, tadinha, tem medo de agulha para tirar sangue, ela desmaia e vem fazer acupuntura comigo. Pode um negócio desse? E faz, e usa as agulhas direitinho. A gente consegue estimular os pontos de outra maneira, não só com a utilização da agulha. Então nós temos a moxa, deixa eu mostrar para vocês. A moxa a gente pode usar ela em bastão, que é essa aqui que eu tenho, que a gente acende e usa um calorzinho, né, que é produzido aqui pela queima da artemisia, da erva que tem aqui dentro, para fazer a estimulação dos pontos. Podemos usar também as sementes de mostarda, eu peguei o
pacote para mostrar para vocês, não sei se vai dar por causa da luz, mas a gente pode utilizar as sementinhas. A gente usa mais na aurícula, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Não vai dar pra ver. Então, deu uma sementinha, tá? Que a gente pode utilizar nos pontos auriculares, na orelha. Eu utilizo em mim também nos pontos de acupuntura. Na minha filha também eu consigo colocar. Os cristais radiônicos, é como se fosse semente mesmo, mas é um cristalzinho, tá? E eu uso bastante também a pastilha de silício, que é uma pastilha envolvida, né, banhada em silício nesse produto, vamos dizer assim, que ela harmoniza os pontos de acupuntura, tá? Você coloca o esparadrapo no pontinho, ela fica em torno de uns 5 dias mais ou menos, e ela vai estimulando o ponto aos poucos, tá? Então a gente pode utilizar desses outros recursos, não só a agulha. Oi, Fê, saudade! Boa noite, Lilian! E aí, o que a gente faz? Também podemos usar as pressões, né? Mas muda-se o nome, porque a acupuntura é a agulha, né? Vamos dizer assim. E a gente tem outros métodos de estimular o ponto. A pressão, né? A massagem ou a pressão é chamada de doing, mas são feitas também nos pontos para estimular a ação que a gente quer, tá? Então, vamos lá certinho agora. Acupuntura, posso fazer em gestante? Podemos fazer. Mas a gente tem que analisar a gestante de uma maneira mais cuidadosa, porque tá acontecendo várias coisas no organismo dela, então a gente tem que ter esse respeito, esse bom senso com o que está acontecendo, né? Ela está nutrindo uma vida, né? Ela está produzindo energia ali para aquela criança, tudo nela é para aquela criança nesse momento, tá? Então, dentro da visão da medicina chinesa, tudo que foge do equilíbrio, ele vai gerar um transtorno, um sintoma, uma doença, um desequilíbrio emocional. Então, tudo para o médico chinês ou para a medicina tradicional chinesa é um desequilíbrio. A nossa saúde, o nosso bem-estar, né, a nossa paz interior depende desse equilíbrio. Então, a gente busca, com a estimulação dos pontos, reequilibrar o corpo, trazer o corpo de volta para a homeostase, né, que é como que eu posso dizer? A homeostase é o estado de equilíbrio do nosso organismo, tá? A gestante, ela está sofrendo várias alterações, né? A gente sabe pela nossa medicina que os órgãos todos modificam, mudam de lugar para dar espaço para aquela criança, né? A gente precisa mandar sangue, a gente precisa mandar energia, a gente precisa mandar nutriente para que aquela vida possa ser gerada. E não é diferente pela visão da medicina chinesa. Pra gente, né, do médico chinês, vamos dizer assim, nós temos uma energia que a gente herda da nossa mãe e do nosso pai. É como se fosse a genética, né, pelos gametas, pelo óvulo e pelo espermatozoide. Então, a gente recebe herança da nossa mãe e herança do nosso pai física, né, ali com o nosso DNA. Para a medicina chinesa, nós também herdamos isso energeticamente, e isso se chama Jing ancestral. A gente recebe da mãe e do pai, e essa energia que vai fazer com que a criança se desenvolva, tá? Essa energia não é reposta, a gente herda ela e a gente vai carregar ela até o final da nossa vida, gastando ela aos pouquinhos, porque é ela que é responsável por fazer a gente crescer, por fazer a gente desenvolver, para a gente ter a capacidade de reproduzir, né? Então a nossa fertilidade é responsabilidade do Jing, até o nosso envelhecimento e a nossa morte. A nossa morte é quando acaba, esgota essa energia que a gente recebeu dos nossos pais, tá? Então pensa na importância disso. A gente está ali não só doando o nosso DNA, como a gente está doando um pedaço da nossa vida para aquela criança. A gente está doando uma quantidade de energia para que ela se desenvolva, mas a gente vai ficar sem um pedaço daquilo. Então, literalmente, aquela criança é um pedacinho nosso, em todos os sentidos, tá? E essa energia, ela é guardada entre os rins, ela fica armazenada entre os nossos rins.
Então, vamos lá. A gente está tendo esse gasto, né, de energia, a gente está demandando energia para essa criança. E tem outros fatores também que podem acontecer. Por exemplo, quando a gente está gastando a energia do nosso rim, né, ele é responsável pelo nosso cabelo, pelos nossos dentes, pela nossa parte óssea, vamos dizer assim. E a gente está gastando energia, está mandando energia para aquela criança. Vocês já ouviram falar que a gestante pode ficar com os dentes amolecidos? Justamente por conta dessa doação de Jing para a criança, com muita queda de cabelo, né? Então, isso é dentro do esperado com essa doação de Jing. Oi, Gi! Tudo bem, meu amor? Saudade de você. Aí, o que acontece? Além da energia do rim sendo encaminhada, né, para a criança, nós temos também o fato que a gente precisa nutrir aquela vida, né? Mandar nutrientes, mandar sangue para ela. Então, vai ter mais órgãos ali envolvidos. Então, a gente tem o estômago, que ele vai precisar, ele trabalha com calor, tá, gente? O estômago, quando ele tá quentinho, ele consegue digerir os alimentos mais rápido e para que o baço consiga retirar a essência dos alimentos, né? A energia dos alimentos para mandar para o nosso corpo circular essa energia. Então, quando a gente está grávida, a gente precisa de mais nutrientes, então aumenta-se o calor no estômago. Né? Fisiologicamente aumenta o calor para que ele consiga degradar, né? Digerir ali o alimento com uma maior facilidade e a gente consiga retirar mais energia, né, para poder mandar para aquela criança. Então aí vem o que? Vem as azias, né, o refluxo, os enjoos, porque o calor tá ali no talo. Nosso estômago, ele precisa mandar energia para baixo, né, para a gente digerir os alimentos. Quando ele tá com muito calor, ele incinera o alimento, né, ele queima muito rápido, por isso que a gente tem muita fome. Mas esse calor ele sobe, então por isso que fica vindo a azia, tá? Aquele gosto amargo na boca, né? Porque o suco gástrico sobe, o refluxo, porque a energia quente tende a subir, tá bom? E outro fator também é que a gente precisa de sangue. Aquele bebezinho só vai desenvolver se a gente tiver sangue chegando, né? Numa quantidade adequada, porque é através dele que vai chegar também os nutrientes vindo dos alimentos. E quem produz isso, né, ajuda na produção de sangue, é o baço e o nosso fígado. O fígado, ele é responsável não, ele tem uma emoção relacionada a ele, que é a raiva, a irritabilidade, tá? Então, a gente fica com a energia do fígado lá em cima, porque ele é responsável por mandar energia e nutrientes, sangue, para o nosso corpo todo. Tá? Então ele tá lá no talo. A tendência é a gente ficar mais irritada, querendo matar todo mundo. Quem nunca, estando grávida, quis enforcar o marido? Jogar para fora do prédio, para longe da janela. Não é? Não é bem assim? Você não pode olhar para a cara do bendito que você quer matar. É normal. Nosso fígado tá gritando, que ele tá jogando energia para aquela criança o tempo inteiro. Tá bom? Então, isso tudo é fisiológico. Então, vem a ansiedade, né? Vem os enjoos, as dores de cabeça, porque quando a energia sobe, ela vem parar aqui na nossa cabeça, e aí começa as dores. Aquela dor lateral aqui também é devido à energia do fígado estar muito alta, né? Que ele é parzinho com a vesícula biliar. Não quero entrar muito em detalhes aqui com meridianos, né? Com canais de energia, porque não é o foco. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe uma alteração física acontecendo, né? Nossos órgãos estão mudando de posição, estão ficando mais apertados, né? E a nossa energia também está mudando. Fisiologicamente e energeticamente, a gente está totalmente voltado para aquela criança, tá? Não tem como ser diferente. A gente, querendo ou não, tá tudo voltado para ela, tá bom? Como que a acupuntura pode ajudar isso? Como eu falei, tudo que foge do equilíbrio vai causar algumas alterações e aí a gente vai buscar, né, dentro das possibilidades que a gente tem, atendendo uma gestante, de equilibrar esse organismo de novo, tá bom? Não é difícil,
Também não é a coisa mais simples do mundo, porque é necessário ser feito com um profissional em medicina chinesa, em acupuntura, que estudou para isso, que conhece os canais, que conhece os pontos, para que seja seguro, tá? A gente está com uma pessoa gastando muita energia, então é normal que ela se sinta muito cansada, tá? O que a gente faz? Quando a gente coloca as agulhas de acupuntura, a gente mobiliza energia, né? Então nós temos que pensar que a gente tem que poupar ela um pouco de tanto gasto. E se ela está tendo todos esses sintomas, ela está se esgotando ainda mais. Então é interessante a gente entrar com a acupuntura para diminuir tudo isso que ela está sentindo. E a gente consegue reduzir sim, com segurança, as azias, as dores, né? Tem muita dor lombar, né? Tem muita dor de cabeça. Os enjoos são os piores, né? Que incomodam um pouco mais. Os vômitos, né? Então tudo isso a gente consegue amenizar com a acupuntura. Gente, se vocês quiserem mandar perguntas, pode ir mandando à medida que eu for conseguindo visualizar e responder, eu vou falando, tá bom? Então, o que a gente tem? Também tem os intestinos presos, né? Também dá pra gente conseguir trabalhar isso dentro da acupuntura. Qual que é o maior receio das pessoas fazerem acupuntura grávidas? É que, não sei se vocês já ouviram falar, mas existem pontos na acupuntura que a gente fala que são proibidos, tá? Proibidos na gestação. Na verdade, eles são pontos que mobilizam muita energia e que estão relacionados ao útero, tá? A contração uterina. Então, não é que eles sejam proibidos, literalmente proibidos, eles têm que ser usados com cautela, tá? Em cada fase da gestação, né, em cada mês da gestação, um meridiano energético, né, um sistema energético está mais sobrecarregado que o outro, tá? Eu não vou saber aqui direitinho, que eu não tô com a tabela aqui, mas em cada mês temos um órgão que está mais sobrecarregado para nutrir aquela vida, para cuidar daquela vida. Então, o que a gente precisa fazer dentro da acupuntura é tentar não utilizar muito aqueles meridianos, né, aqueles canais que estão gastando energia naquele momento. Eu posso utilizar outros, mas tentar poupar esses canais, tá? E para que eu vou ficar usando um monte de pontos que trabalham a contração uterina? Não há necessidade disso. Por exemplo, a gente tem um ponto aqui na mão, eu já passei várias vezes aqui no Instagram e lá no canal no YouTube, que é o ponto IG4, é um ponto analgésico, tá? Ele é bem aqui na mão. Ele é considerado um ponto proibido na gestação, tá? Que não deveria utilizar. Porém, existem pacientes que você tenta de tudo para reduzir, por exemplo, uma dor de cabeça e você não consegue e você sabe que aquele ponto vai ajudar. Você colocar um IG4 vai causar um aborto no paciente? Não vai, porque é um ponto, tá? Não vou colocar todos os pontos ao mesmo tempo. Eu vou utilizar um ponto para poder resolver aquele problema dela, tá? Eu mobilizei um pouco de energia. Eu não coloquei todas as agulhas estimulando os pontos de contração uterina, tá bom? Então, existem pontos realmente proibidos na gestação? Não existem, desde que sejam feitos com cautela e dentro do período certo, tá? Por exemplo, eu tenho ponto de acupuntura que eu não posso usar, né? Não deveria utilizar durante os primeiros meses gestacionais, mas que eu vou ter que utilizar para o final da gestação, se eu quiser ajudar num parto mais natural, né? Tem paciente que quer ter parto normal, então a gente pode utilizar desses pontos para estimular o parto, tá? Pode ser também utilizado para partos cesáreas também, tá bom? Não precisa ser literalmente pro parto normal. Então a gente tem que pensar sempre nisso, cuidar, né, da gestante para que ela tenha um conforto. A gente consegue utilizar outros pontos que não sejam esses para tratar esses sintomas que ela está sentindo, e ter o bom senso
até que ponto vai ser viável eu usar um ponto proibido ou não, tá bom? E por isso que eu falo, gente, é importante passar com o acupunturista, uma pessoa que estudou medicina chinesa, que estuda medicina chinesa, porque tem pontos que você fala assim, nossa, não tem nada a ver, um ponto no ombro não vai estimular a contração uterina, não vai estimular o parto, e estimula, tá? Nós temos um ponto no ápice aqui do trapézio, que ele é um ponto para ajudar no trabalho de parto, tá bom? Então, a gente precisa conhecer o que a gente está fazendo, para que a gente traga segurança para nossa gestante. Então, não vou passar aqui, hoje, pontos para serem estimulados, ponto para ser feito para azia, pontos para dor de cabeça, porque eu não quero causar esse tipo de situação, tá? É preciso uma avaliação, é preciso saber como essa gestante está, para que eu possa tratar direito, tá bom? Então, hoje eu não vou passar dicas de pontos, eu vou falar sobre alguns que eu acho a função interessante, mas nem vou explicar onde fica, como localizar, tá bom? Porque eu acho que tem que ser uma coisa mais séria, tá? A gente pode passar para a gestante fazer em casa, sim, mas ela tem que estar aqui para a gente mostrar para ela como localiza, como ela sente, né? A pressão que ela tem que fazer. Então, é ter cuidado, tá? Eu não vou ultrapassar isso não, tá bom? Com que frequência que uma gestante tem que fazer acupuntura? Depende, tá? Geralmente a gente faz uma vez por semana, depende a duração, o tempo, né, de puntura, o tempo que ela vai ficar com as agulhas pode variar, então o mínimo é 20 minutos, tá? Se ela tá muito desconfortável em ficar deitada, a gente pode punturar sentada, de lado. Então, a gente precisa trazer conforto para ela. Não tem uma regra fixada nisso, não. O que ela conseguir ficar, né? O que ela conseguir se sentir confortável, a gente vai fazendo. Se ela está tendo sintomas muito recorrentes, a gente pode até fazer umas 2 vezes na semana, né? Em umas sessões de meia hora, 40 minutos. Eu gosto de poupar um pouquinho, como eu falei, ela está tendo um gasto energético grande, ela está tendo um gasto físico grande, né? A gente vai ajudar a melhorar isso tudo? Vai, mas a gente vai de gestante para gestante. Ela aguenta, ela está bem, ela está se sentindo melhor fazendo 2 vezes na semana, então vamos manter 2 vezes na semana, tá? Sempre verificando o que ela vai dando de resposta pra gente. Oi, Daliane, tudo bem? Então é isso, gente, a gente tem que sempre usar de bom senso. Outra coisa que eu acho muito legal dentro da acupuntura para a gestante é o fato de que a gente consegue virar o bebê dentro da barriga da mãe a partir, né, de 30 semanas, 32 semanas, se o médico liberar, né, não pode fazer o procedimento sem problemas, porque assim, existem os pontos que a gente utiliza, que é proibido no início da gestação, mas que a gente pode usar para o final, que são os pontos para estimular o parto. E também existe um ponto específico, que ele tem uma função muito boa, que é uma das funções energéticas do ponto, que é virar o bebê dentro da barriga. Então, se o bebê está sentado, né, com a bundinha para baixo, se a gente começar a estimular esse ponto, a gente ensinar a gestante a fazer em casa, a gente consegue virar o bebê de posição cefálica, de novo, né? Tá caudal, ele vai virar de cabecinha para baixo, o que facilita muito o parto cesárea também, né? É mais fácil para retirar, e o parto normal. É algo bem interessante da gente tá fazendo, né? Com a acupuntura, porque você não vai precisar forçar ela nada, você vai usar a própria energia, a ação daquele ponto para que isso aconteça, tá? Então a gente vai sem judiar da gestante e, né, com um trabalho que é gostoso, é um ponto no pé, é um ponto que não precisa também ser colocada agulha, a gente usa para essa questão mais moxa, tá? Mais o calor para ajudar o bebê a virar. Também existem pontos que, além de auxiliar, né, a gente falou que eu acabei de falar, auxiliam no parto. Nós podemos usar a acupuntura pós-parto, tá? Então, existem pontos que ajudam na lactação, né? Quando a mama fica empedrada por conta do leite, né? O leite não sai, a gente pode utilizar pontos
para ajudar nessa questão, para reduzir dores, porque a gente sabe que é difícil, principalmente quando a gente tem uma cesárea, que a gente tem que fazer tudo, né? Dar banho no neném, dar uma levantar de madrugada com a barriga cortada, então acaba a gente tendo várias dores, né? O fato de juntar muito gases, tudo isso a gente consegue amenizar, tá? Ou até mesmo zerar o sintoma. É importante eu falar aqui para vocês que eu... Peraí, gente, deixa eu ver. Ai, que susto, menina! Achei que você já tava trazendo um sobrinho pra mim aí. Opa, peraí, deixa eu ver de novo. Ai, ai, ai. Quase matou do coração. Pode vir que eu cuido. Vamos lá. Então, assim, me perdi. Desculpa, gente, calma. A gente, com cada paciente, cada pessoa, ela responde de uma maneira à acupuntura, tá? Nem todas vão ter resposta imediata. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu posso fazer acupuntura agora, eu não vou ter resultado nenhum. Mas pode esperar até o final do dia ou no outro dia de manhã, que eu já não tenho mais o sintoma. E tem pessoas que têm imediatamente o resultado, tá? Então não adianta falar, eu vou acupunturar você vai sair daqui toda feliz, sem dor nenhuma. Porque eu dependo do que o seu organismo, de como a tua resposta energética vai chegar para mim, tá? Então, vamos sempre pensar nisso, não exigir muito daquela pessoa e a pessoa não colocar uma expectativa tão grande em cima de uma sessão de acupuntura, tá? É um tratamento que a gente vai fazendo ao longo do tempo, né? E muitas pessoas vão entrando numa homeostase, a gente consegue atingir o nosso objetivo. Quais são os pontos de acupuntura que não podem ser usados na gestação? Grazi, todos os pontos que trabalham a contração uterina, a gente não deve usar, mas a gente não deve usar eles juntos, uma quantidade exagerada de pontos, tá? Como eu falei, aquela hora do IG4 é um deles, que é esse aqui para dor de cabeça e tudo mais. Tem o ponto BP6, que é um ponto na perna, a gente utiliza ele para dores, para quando a gente tem cólica, tá? Então, você vê que tem uma ação direta no útero. Então, o BP6 é um ponto que a gente deve evitar. Ponto F3. O ponto F3, ele mobiliza muito sangue e energia, como eu falei, ele já tá mandando tudo lá pro útero, então não é legal a gente estar utilizando. Posso usar, gente? Eu posso usar, mas com cautela. Outro ponto que a gente não sabe, que eu acabei de falar, é o BB21, que é no ápice do trapézio, também não é legal. Massagem, sabe? Ó, outro ponto. Eu tô com dor no trapézio, eu vou lá e fico massageando toda essa região aqui e a pessoa tá grávida, tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá? É um ponto bem no topo. Então se a gente ficar massageando, a gente vai estimular o ponto. Vou causar um aborto? Não, mas eu posso causar um desconforto para paciente, tá? Só esse ponto não, tá? Se eu colocar um monte, posso exagerar na energia para aquela região e causar um mal-estar maior. Pontos na lombar, não é legal de utilizar. Pontos na região do sacro, que é aqui embaixo, né, no quadril ali, não é legal utilizar. No baixo ventre, né, embaixo do umbigo ali também não é bom utilizar. É o que eu falei, gente, tem as etapas da gestação. São pontos que a gente pode analisar em qual etapa que a gente vai utilizar eles, tá bom? Não vou passar, Grazi, todos os pontos que a gente pode mexer ou não pode mexer, justamente por isso, porque é algo que a gente tem que ter cuidado, né? Como eu já falei para vocês. Existe um ponto também, olha pra você como que a acupuntura é lindo, gente, é tudo muito perfeito demais, tudo foi na base de observação, eles não tinham nada além de ervas e acupuntura para tratar todo mundo. E olha o que eles observaram, que legal. Existe um ponto, o nome desse ponto é R9. Ele também fica na região da perna. Esse ponto,
ele nos ajuda a proteger nosso bebê dentro da nossa barriga. A gente sabe que tudo que a gente sente vai para o nosso filho, vai para a nossa criança. Esse ponto, ele cria como se fosse um escudo, ele protege essa criança de receber essas energias negativas. Tá? Por exemplo, se a gente está grávida, acontece um luto na nossa família, alguém morre, e a gente, aquela tristeza, aquela angústia, aquela depressão vai passar para aquela criança. E aí a gente começa a utilizar esse ponto para que bloqueie e ele não receba essa carga energética. Tá? Brigas demais, rompimentos, né? Quantas pessoas não rompem o relacionamento quando descobrem que estão grávidas? Então tudo isso influencia no desenvolvimento da criança e esse ponto ele cria esse escudo. Tá? Aqui no Instagram eu tenho um Reels falando só do ponto R9, depois se vocês tiverem curiosidade dá uma olhadinha para vocês verem. É um ponto lindo, olha o grau, né, que chega o chinês de observação, né? Ajuda, Silvia, ajuda sim a diminuir os enjoos, tá bom? Os enjoos, o refluxo, as dores de cabeça, os inchaços, porque no final, principalmente no final da gestação, a gente começa a inchar muito, dores na perna, circulação, isso tudo a acupuntura consegue ajudar, inclusive diabetes, hipertensão, só que aí esses sinais, né, esses sintomas, né, como a diabetes e a hipertensão, a gente tem que estar em associação com o médico, porque é algo um pouco mais sério, talvez não só com a acupuntura a gente consiga chegar no que precisa chegar, porque a gente precisa proteger aquela criança o mais rápido possível, e a acupuntura é um método natural, né, então a gente precisa da resposta do nosso corpo, tá bom? Enjoo ajuda bastante sim, muito, na verdade, tá? O que mais que eu tinha preparado para vocês aqui? A gente, como eu falei, depois da gestação, do parto, além da gente poder conseguir amenizar os sintomas de dores e a lactação, a gente consegue ajudar no sono. A gente não dorme, né? A gente, quando ganha neném, a gente vira um zumbi. A gente não dorme, a gente fica preocupada com tudo, principalmente se a gente é mãe de primeira viagem. Jesus amado! E tudo vira um caos, né? A gente fica preocupada com os mínimos detalhes e a gente consegue reduzir um pouco essa ansiedade, essa insegurança com a acupuntura, não só na mãe como no bebê, tá? O bebê pode fazer acupuntura nos primeiros dias de vida e pode utilizar agulha, tá? Pode ser feito com agulha. A gente fica com dó, né? A gente que é mãe, colocar agulha no nosso filho dói na alma, mas não tem essa restrição e criança responde muito rápido à acupuntura. Então a gente não precisa esperar os 3 meses que eles falam, vai ter cólica durante os 3 primeiros meses, para depois começar a amadurecer tudo ali e ele ir melhorando esses sintomas. Não precisa, tá? A gente pode amenizar isso com a acupuntura, agilizar esse processo, né? Tanto para o bebê quanto para a gente, né? Que a gente também precisa dar uma respirada. Quem não quer dormir um pouquinho melhor à noite, né? Então a gente consegue também utilizar a acupuntura no bebê para cólicas, para sono, para intestino, né? Por exemplo, eu atendi um bebezinho, tinha 26 dias, que estava pelo uso da fórmula, né? Ele começou, não conseguiu mamar na mãe. E aí ela necessitou entrar com a fórmula muito cedo e aí o intestino travou. Não conseguia descobrir uma fórmula adequada para ele nesse período de tempo e o intestino travou. E aí a gente entrou com a acupuntura, tá? Assim, como eu falei para vocês, funciona muito bem em criança. E não só com a agulha, como também com as massagens, com as palpações, com o uso do stipper, né? Existe também chama Pong, tá? Como se fosse a semente, mas ela é uma esferinha de metal, né? Já vem com coisa pra gente colar, pra ficar estimulando o ponto naquela região. Também é legal de se usar em criança. Eu gosto do stipper porque eles não é uma coisa que fica cutucando, né? É uma pastilhinha, como eu mostrei pra vocês, ó. Como fala? É como se fosse um paninho
uma... Ai, gente, esqueci o nome do tecido. Ai, eu esqueci o nome. Mas é uma pastilha molinha, como se fosse um feltro. Como se fosse um feltro. E aí ele não fica incomodando o bebê, tá? Então eu gosto das pastilhas para utilizar na criança também. É bem gostoso de usar e a gente consegue também passar para a mãe algumas massagens de alguns determinados pontos e isso cria um vínculo maior, né? Da mãe com a criança. Então, num momento ali de estresse, que a criança tá ali sofrendo com cólica e tudo mais, e a gente conseguir fazer a criança acalmar com essas massagens, com esse contato com a mãe. É bem legal, gente. A acupuntura é lindo demais. Algodãozinho, é como se fosse um algodãozinho. É tipo um feltrozinho, sabe? É um tecidinho fininho mesmo, como se fosse um feltro. E ele, se você pega ele assim, parece que ele tem umas areinhas, que é o silício, tá bom? A agulha para criança, acho que eu tenho ali. A agulha para criança ela é pequenininha. Essa aqui que eu tô aqui é uma agulha grande, ó. Tá vendo? Opa! Meu Deus do céu, essa luz fica brilhando. Aí, acho que dá pra ver. Não entra tudo isso aqui, tá, gente? Não assustem com o tamanho da agulha. Isso aqui é um mandril que a gente... Nossa, isso tem também, ó. Que a gente coloca a agulha dentro pra poder colocar no ponto, né, a batidinha. E aí ela entra um pouquinho, tipo uns 7 milímetros mais ou menos, tá bom? E a agulha de criança é pequenininha, a gente chama de agulha TIM. A agulha, ela é bem miudinha, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu acho que eu não vou estar com ela aqui. Só um minuto, gente. Ai, cadê minha agulha? Voltei. A agulha TIM. Ela tá dentro, não vou abrir, tá, gente? Aqui que a gente consegue ver é só o cabo dela. Vou abrir sim. Só o cabinho dela. Ela é mais fininha, ela é bem fininha. Outra que pula. Aqui. Dá pra ver? Não sei, aqui. Ela é bem fininha. É daqui a aqui, ó. E também não entra tudo isso, tá? Ela não tem mandril, a gente tem que colocar a gente mesmo. Tá? Não precisa ter dó. A gente como mãe dá, mas a gente como acupunturista não, tá bom? Porque não é filho da gente, né? É mais ou menos isso mesmo. Vocês têm alguma dúvida a respeito de alguma coisa, de algum ponto do que eu posso estar ajudando vocês? Eu falo demais, empolgo demais. Porque aqui, na verdade, o que eu queria trazer é justamente o seguinte, resumindo tudo. A gente pode fazer acupuntura na gestação, a gente deve fazer acupuntura na gestação. Porém, tem que ser com um profissional, tá? Se você for fazer alguns pontos em casa, tem que ser com a orientação de um profissional. Nós precisamos cuidar, é um momento de cuidado, tá? De atenção. A gente pode melhorar a qualidade de vida daquela gestante, para que nesse momento que é tão importante pra gente, né, um momento tão gostoso, e aí vem tudo isso junto e a gente acaba ficando sem saber se a gente curte ou se a gente reza para acabar logo, porque é muita coisa ao mesmo tempo, tanto emocionalmente, né, então ansiedade, insegurança, angústia, muitas vezes medo, até tristeza, né, então tem uma parte de emocional também muito envolvida nisso. Tem toda essa parte hormonal, física também. Então é um momento que a gente precisa ter um pouco mais de paz, né? Poder curtir cada movimento do bebê, cada época, né? Cada fase da gestação. É tão gostoso e não volta mais. Cada gestação é uma gestação, né? Então tem pessoas que têm uma gestação mais tranquila. Deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. Eu vou falando e vou lembrando das coisas. Lembra que eu falei no início da live que nós temos os nosso Jing, nossa energia, que a gente herda da mãe e do pai? Então, quanto melhor for
a qualidade dessa energia doada, dessa energia recebida, vamos dizer assim, melhor vai ser para a criança. Então ela vai ter uma probabilidade de ficar doente menor, ela vai conseguir ter um desenvolvimento mais adequado, ela pode ter a parte emocional mais estável, ela vai ser mais saudável, vai ser mais equilibrada, se a qualidade dessa energia for boa, tá? Se ela tiver uma qualidade, como que eu posso dizer? Uma qualidade boa de energia, uma qualidade e quantidade boa, tá? Lá na China, eles fazem muitos exercícios de Qigong, né, Tai Chi, para quê? Para que eles possam preservar a energia ancestral e fazer com que essa energia do nosso corpo circule melhor, a energia, o Qi, tá? A nossa energia adquirida, a energia que a gente produz, que a gente repõe através da nossa através da nossa alimentação. Então, já reparou que eles ficam velhos, assim, demoram para envelhecer ou têm uma vida muito longa? Lógico, os chineses que, né, praticam Tai Chi, medicina chinesa e tudo mais, eles têm uma vida muito longa. E a gente não. Por quê? Porque a gente gasta a nossa energia ancestral, o nosso Jing, é muito fácil. Como que se gasta isso? Com exageros, né? Com excessos. Então a gente exagera na alimentação, a gente exagera na atividade física, a gente exagera nas noitadas, a gente troca dia por noite, a gente exagera no trabalho, né? Então nós temos uma vida, como eu posso dizer? Nós temos 100% de esforço para quase nada de aproveitamento. E lá na China é o contrário, eles prezam 100% de aproveitamento para nada de esforço. Quanto menos esforço eles tiverem, menos gasto, esforço nesse sentido, tá, gente? Menos gasto energético, melhor. Se a gente desgasta tanto a nossa energia, como é que a gente quer doar isso? Tá conseguindo me entender? Como é que a gente vai passar parte da nossa energia que a gente já tá quase sem para uma criança? Entendeu? Então, assim, é difícil. Hoje em dia, o tanto de problema de fertilidade que existe. Por quê? Entendeu? Talvez não seja pelo nosso excesso, mas seja por uma energia recebida deficiente. A gente tem que se cuidar não só por nós, mas pelas nossas gerações. Se a gente quer deixar algo bom para os nossos filhos, inclusive energeticamente, não digo, perdão, assim, de bens materiais, mas o que eu vou deixar para o meu filho, ou, né, no caso que eu deixei para minha filha, é a qualidade de vida dela. Minha coitadinha ainda vem com problema de rim, entendeu? Por quê? Né? O que eu aprontei? O que eu passei na gestação? O que eu deixei de fazer? Entendeu? Poxa, eu trabalhava, montava a cavalo com a minha filha na barriga, sabe? Então, assim, a gente tem que ter um pouco de noção. Só que isso porque eu trabalho com isso, você imagina, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, né? A gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade em deixar para os nossos filhos literalmente o melhor da gente, tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu acho que eu já falei demais na cabeça de vocês. Tem alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Então tá joia, gente. Eu espero que eu tenha conseguido trazer para vocês um pouquinho de informação a respeito dessa medicina que é maravilhosa. É linda demais. E, assim, tem contraindicação? Depende do seu bom senso, né? Do que você busca com aquilo, tá? Eu gosto muito e espero que vocês tenham gostado um pouquinho. Mudando de assunto? Sim, ajuda sim. Bom, em relação a diabetes, a gente tem que sempre analisar direitinho, tá? Tá em comum acordo com o médico, a gente precisa ver o que realmente está acontecendo. Ajuda a emagrecer? Também, por quê? Porque a gente trabalha a parte emocional, a gente trabalha a parte
absorção, né, de degradação dos alimentos, de retenção de líquidos, de umidade no nosso corpo, que a gente fala que a gordura, né, na visão chinesa, é o acúmulo de umidade no corpo. Então isso tudo a gente consegue trabalhar com a acupuntura. Gente, mais uma vez, a acupuntura não é brincadeira, não é simplesmente pontos, tá? Existe todo um estudo atrás da colocação dos pontos. Os pontos, na verdade, são como se fossem um mapa, né? Nós temos os canais energéticos passando pelo nosso corpo e em determinadas áreas a gente tem laguinhos, né? Que são os nossos pontinhos, uns buraquinhos assim, onde a gente estimula e consegue acessar a energia daquele meridiano. Porém, para eu saber qual ponto eu vou colocar em você, eu tenho que te avaliar. Eu preciso saber um monte de coisa sobre você, um monte de coisa sobre seus hábitos, como o teu organismo está funcionando. Tipo, até assim, que horas que você vai dormir, se você acorda de madrugada, se você tem algum tipo de um determinado tipo de sonhos, como é seu xixi, como é seu cocô, sabe? Eu tenho que saber muita coisa da sua história e analisar, além de tudo isso, a sua língua, o seu pulso. Então eu preciso ter uma avaliação mais detalhada para eu saber o que está acontecendo no teu organismo. Quando a gente fala em pontos nos canais de acupuntura, que nem eu tenho um canal no YouTube e aqui também no Instagram, quando a gente coloca dicas de ponto, gente, são dicas sintomáticas, tá? Então, eu tenho uma dor de cabeça, eu vou usar G4, entendeu? São sintomas, eu não estou te tratando, eu não estou tratando o que está causando a sua dor de cabeça, eu quero aliviar a sua dor de cabeça, entendeu? Que é um ponto para você utilizar em casa. Mas se você for usar, se você quiser acupuntura para um tratamento, tem que ser feito com o acupunturista, tem que ser avaliado, tem que ser estudado o teu caso, para ele saber, né, pra gente saber exatamente o ponto que a gente vai utilizar, tá bom? É algo muito mais complexo do que só colocar um ponto, beleza? Mais alguma dúvida? Tá tudo certo? Então, gente, boa noite para todo mundo. Espero que vocês tenham aproveitado. Manda essa live para as pessoas que têm medo de agulha, estão grávidas, estão sentindo todos esses sintomas e não podem tomar remédio, tá? Então divulguem para quem vocês acham que vão se beneficiar com essas informações, para que ela possa procurar ajuda. Existe ajuda, existe socorro para todos esses mal-estares da gestação, tá bom? Tô aqui à disposição de vocês, qualquer coisa pode mandar mensagens aí no direct, né? No comentário não adianta mais, né? Mas no direct depois eu respondo certinho, tá bom? Vou tentar disponibilizar essa live no YouTube também. É a primeira que eu faço na vida, eu não sei nem como funciona para gravar esse trem, mas a gente vai fuçando aqui e descobre. Fiquem com Deus, muito obrigada a todo mundo que assistiu, por ter me dado essa oportunidade de apresentar para vocês esse tema e de estar aqui, né, aprendendo também, porque foi a primeira vez que eu fiz isso. Espero que seja a primeira de muitas para divulgar a acupuntura, que é algo que eu amo muito, tá bom? Muito obrigada para todo mundo, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho, gente! Como é que eu saio desse trem? Deixa eu ver se é aqui. Não! Aqui? Aê!